with Tiana, and she is going to try to make it right now. And so I'm very excited to hear that. And of course, it's my great pleasure to welcome everyone to this session. My name is Pamela Berry. I have the honor and pleasure of working with the team at Teach the Future, a global nonprofit working to include futures literacy in the school curriculum. And remember, we are live on YouTube. This session is hosted by Teach the Future and Young Voices Network in partnership with the Millennium Project. World Futures Day is 24 hours of intergenerational conversations about the future, a space to involve young people in anticipating and influencing the future, both in and out of school. Help us continue the conversation online with the hashtag WFD Young Voices. And now I'll go ahead and introduce Rosa. And I understand Tiana is on her way. She, 24 hours in multiple time zones is challenging. So Rosa Alegria graduated in the master's program in future studies at the University of Houston in Clear Lake under the esteemed tutelage of Peter Bishop. She's been a professional futurist for 20 years. She is a pioneer in strategic foresight in Brazil. However, Rosa is also an international reference for her critical, systematic, and humanistic vision of innovation in various topics. She conducts futures research, strategic foresight consultancy, and is a speaker in demand around the world. She is among the most recognized women futurists in Latin America. She works and Teach the Future core team, and it's my pleasure to work with Rosa, whose graciousness and intelligence is always an asset. She's a member of the executive board of WFSF. She's a co-founder of Brazil Futures Group at PUCSP, and also is the co-chair of the Millennium Project in Brazil and the director of the Brazilian Hub for Teach the Future. And do we have Tai? Not yet? Well, I'm going to go ahead and read a little bit about her, and hopefully she will arrive. Diana Silvia de Paulo Teodora, forgive me for my bad pronunciation, is a 20-year-old activist from Brazil. She is the founder of SEMNIDO, a sex education organization, and Tai uses her policy-making, initiative development, community building, and creative skills to engage in positive change. Having reached over 130,000 people around the globe, Tai is an undergraduate student at Grinnell and double majoring in political science and gender, women's, and sexuality studies. She has been recognized as one of the young leaders of the WOW Foundation and as a diverse voice by the New York Times, as well as the Next Generation Foresight Practitioner by the Young Voices Award. Rosa. Thank you so much. The idea was to have a Portuguese version of a session. My question is that a problem that we speak in Portuguese, and who doesn't speak Portuguese in this group? Because I can recommend, as we announced that the session will be in Portuguese, maybe you can turn on the captions. The captions are in the Zoom, works well. Okay. If what do you think? Can I speak in Portuguese? Because the last session was Spanish, so let's make it more international, okay? Is that okay, Lisa? Let's do it Portuguese, and Tayana, she's connecting right now. She's behind the scenes connecting, so she'll okay. So, minha intenção era dar mais espaço para Tainá. Tainá é uma grande visionária jovem, e como ela tem mais tempo de vida à frente, mais futuro, ela também merece mais espaço para falar. Já que ela está entrando, eu vou falar antes e passo para ela. Eu vou falar como uma futurista
que entrou nessa profissão numa época em que a maioria dos profissionais que estudam o futuro eram homens. Eu comecei no ano 2000 e numa reunião de futuristas nos Estados Unidos, do Projeto Millennium, eram cerca de 25 homens e 2 mulheres. Então, aqui no Dia Mundial do Futuro, vamos celebrar os avanços que nós temos tido, mesmo nesse campo. Hoje nós temos muito mais mulheres. Esse grupo que eu participei hoje, que eu participei no ano 2000, tem metade, né, de mulheres ou mais. E, na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu tenho uma pergunta para fazer para a Tainá, mas eu já vou responder aquilo que seria para mim a pergunta, tá? Então, aqui eu vou, primeiro, antes, eu vou fazer uma homenagem às mulheres a quem eu devo todo o meu conhecimento, toda a minha sensibilidade com relação à questão da mulher. Existem muitas mulheres a quem devemos um legado imenso nesses últimos décadas. Estamos aqui hoje porque elas fizeram o que tiveram que fazer. Mas eu quero prestar uma homenagem especial, e eu vou aqui compartilhar minha tela, a 2 mulheres que são referência para mim, né? Sem elas eu não seria o que sou. Aqui eu vou colocar, let me expand here. Ok. Aqui, ó, nós vamos falar um pouco do percurso das mulheres ao longo das gerações, e eu vou fazer uma homenagem a Hazel Henderson, que eu tive o prazer de conhecer em 2004, no início do século. Ela sempre foi um ícone para muitos futuristas. Eu vou apresentar Hazel como uma mulher quase impossível. Então, 2 mulheres a quem eu devo homenagear aqui foram mulheres quase impossíveis. Primeiro, Hazel. Hazel é consagrada no mundo todo como uma economista iconoclasta, não tinha formação educacional formal, ela não tinha ido, ela estudou até o ensino médio, e era doutora honoris causa em diversas universidades pelo mundo. Então, a Hazel nos deixou em 2022, viramos amigas, ela mentora e eu eterna discípula, e eu devo a Hazel tudo o que eu hoje reconheço no que é a força desse movimento de mulheres, muito do que eu absorvi dela e muito do que eu acredito. A outra mulher é Rose Muraro. Eu sou privilegiada, eu tive contato muito direto e quase íntimo com essas 2 mulheres. Rose Muraro, considerada a mais importante feminista do Brasil e da América Latina também, eu acredito. Se foi também, nos deixou. E ela passou a ser, abrir um pouco o escopo dela e passou a ser uma futurista. Ela sempre foi uma futurista feminista. Essas 2 mulheres. Então, assim, Rose e Hazel, vocês estão talvez nos ouvindo, então aqui eu presto essa homenagem a vocês. Eu pude fazer um evento com as 2 em São Paulo e publiquei um livro com os diálogos das 2. Esse livro se chama Diálogos para o Futuro. Então, assim, agora eu queria muito responder eu vou fazer uma pergunta para mim mesma, porque Tainá, talvez, ela ainda está se arrumando, está se ajeitando, e essa pergunta ela vai ser compartilhada com todos vocês, homens, mulheres e todos os gêneros que estão aqui presentes, tá? Então, essa pergunta, inclusive, foi feita pela Tainá, que eu adorei. Quando o feminismo se tornou uma palavra
que não apenas falou com você, mas falou de você. Bom, então eu vou responder e vou passar para a Tainá, e ela vai fazer a sua parte. O feminismo se tornou uma palavra que falou comigo quando foi um pouco tarde. Eu não era tão nova como a Tainá. A Tainá é precursora na geração dela, eu acredito. Quando eu tinha 28, 30 anos, eu era executiva. E a empresa na qual eu trabalhava precisava fazer projetos para mulheres. E me escolheu para ser coordenadora desses projetos. E, por várias razões, eu entrei em contato com a ONU, ok? A Unifem, que era a Agência de Mulheres, e hoje é ONU Mulheres. Recebi a diretora para saber como era a situação da mulher, como é que a ONU estava tratando essa questão. E ela me disse que a verba que a Unifem recebia da ONU era menos de 10% da verba do dinheiro que recebia das outras agências como a Unicef. Aí eu vi o grande problema. Né? A mulher, que é a teia da sociedade, não tinha o apoio que merecia de um organismo da Agência Mundial. Aí eu disse, tem aí que um problema. Então, aí eu não vou contar os detalhes. A partir dessa conscientização que eu tive, nós começamos vários projetos de mulheres. Né? Eu abracei a causa com muita paixão. E fomos premiados com tudo que nós fizemos. E eu aí me envolvi no movimento feminista, participei de conselhos, etc. Quando a palavra falou de mim, é quando eu comecei a assumir posições que eram de homens. Então, fui diretora de várias organizações com coragem e muito orgulho daquilo que eu realizei. Vou partir para outra pergunta e eu vou deixar com a Tainá. Se eu tivesse que voltar no tempo, o que eu teria feito diferente? O que eu teria que mudar? E isso é para vocês, jovens que estão me ouvindo. Se vocês aceitarem essa minha experiência, eu teria dado menos pedaço da minha vida para entrar no mundo dos homens. Na minha época, eu tinha que sacrificar a minha vida para entrar nesse mundo. Eu tinha que trabalhar o dobro, eu tinha que provar o dobro. E eu tinha que conciliar a minha vida doméstica, a minha vida privada com a minha vida profissional. Se eu tivesse que mudar algo, voltando no tempo, eu não teria sacrificado essa parte. E eu sei que mulheres da minha geração, todas, quase todas, viveram essa experiência, no conflito entre cuidar dos filhos, cuidar da família, viver sua vida e viver o trabalho, porque eram poucos os espaços. E eu assumi um estilo de liderança masculina. Na minha geração, não havia mulheres mentoras, não havia mulheres que passavam o lugar para você, só homens. E eu assumi um papel de liderança com um estilo masculino, mas tentando manter a minha essência feminina. E eu acho que eu consegui. Então, é isso que eu queria falar para vocês, passar para a Tainá, e depois a gente vai abrir em salas para que vocês respondam essas perguntas. Antes de passar para a Tainá, eu quero, assim, fervorosamente dizer que eu amo diálogos intergeracionais. Para mim, fazer diálogos como esse que o Teach the Future está fazendo, é um dos caminhos mais potentes para a gente poder acelerar a mudança no mundo. Nós somos 6 gerações, pela primeira vez no mundo, nós estamos vivendo mais, podemos conviver juntas e juntos por muito mais tempo, a tecnologia nos media e a subjetividade fala mais alto. Eu sou a idade que eu sinto que eu tenho, não a idade com a qual eu estou registrada num documento. Então, é um prazer estar aqui falando com Tainá, que também passa a ser alguém que me ensina. Eu tenho certeza que eu aprenderei e muito mais, e com todas as jovens que estão aqui. Então, é um diálogo que eu adoro. E tenho o maior prazer de ouvir agora a nossa grande Tainá. Tainá Teodoro. Fica com você.
Imagina, a gente perde uma voz fanha de hoje, é porque brasileira em inverno de Iowa, a gente ainda não se acostuma direito. Mas é um prazer estar aqui hoje. Eu também acho muito importante essa convivência, e voltando à primeira pergunta até de quando que o feminismo falou com você e de você, eu acho que comigo foi por causa de minhas professoras. Acho que hoje no Brasil, né, do jeito que está politicamente tão polarizado, é, muitas vezes as pessoas enxergam como um problema, mas para mim foi o maior prazer ter uma professora no sexto ano, que era uma mulher feminista e uma mulher super envolvida em causas sociais, e que acabava sendo minha professora de história. Então, desde muito cedo, eu tive uma um acesso a uma história do Brasil que realmente aconteceu. Eu não tive aquele aspecto tão, né, olhando para trás e romantizando tudo e não vendo realmente como aconteceu, né, a miscigenação do nosso país. E essa professora Cíntia, que é o nome dela, até hoje eu a sigo e a acompanho, e de vez em quando a gente ainda conversa. Isso que ela me conheceu quando eu estava lá no quinto ano, ou no sexto. E ela me falava sobre as coisas que ela fazia, o ativismo dela. E para mim foi muito importante ter essa professora, porque eu já sabia e assimilava, né? Eu tive uma história muito grande com o feminismo antes de eu saber o que ele era. Até ontem eu estava em um diálogo intergeracional, mas entre pessoas aqui de Iowa. Não sei se vocês sabem, mas o lugar que eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo faculdade é um Red State. Basicamente significa que são muitas pessoas de ali uma visão política, ideológica muito conservadora. Mas então eu estava conversando com essas pessoas assim que têm, né, um conhecimento, um contexto totalmente diferente do meu, como uma brasileira de São Paulo que ainda está tentando aprender e entender como funcionam aqui as eleições. E a gente estava conversando sobre quando que você começou a pensar tanto em causas sociais, em feminismo, em diferenças e desigualdades. E algo que eu percebi muito conversando foi que para mim eu aprendi na marra, assim. Hoje em dia, né, eu faço aula mesmo sobre estudo de gênero de mulheres de sexualidade, então eu já tenho, eu posso citar a Bell Hooks ou falar uma coisa que é vista mais como intelectual, mas mesmo desde cedinho, assim, lá nos 15 anos, eu já me lembro falando. E quando falou né, da minha pessoa e da minha história, eu lembro muito do oitavo ano, para mim, do fundamental, porque eu tive um momento em que dois alunos fizeram uma apresentação sobre violência doméstica e foi, assim, super problemático, uma coisa que, enfim, eles eram crianças também, eu não eu espero que uma criança saiba fazer uma apresentação sobre isso. Mas eu lembro de uma professora, uma mulher, falando que tudo bem eles fazerem esse tema, porque não haveria nenhuma sobrevivente ou uma vítima ali. E quando eles estavam fazendo essa apresentação, eu ainda era vítima de violência doméstica. Então, pela primeira vez, uma criança super quietinha que eu sou, eu levantei a mão na frente da escola inteira e eu fiz o meu primeiro discurso ali feminista. Foi a primeira vez que eu realmente me deixei falar sobre o que eu estava vivendo. E anos Que depois idade você tinha? Que idade você tinha? eu. Ih, gente, sexto ano, oitavo ano, 14, 13, uns 13 anos. É, foi a primeira vez. E até hoje, assim, quando eu encontro pessoas que estavam naquela escola, eles falam sobre aquele discurso, que eu nem lembro mais o que eu falei, que eu estava tão nervosa, eu esqueci um segundo depois. Mas eu fico feliz que permaneceu aí na memória das outras pessoas. Tainá, É, seria tão bacana você apresentar o projeto, os projetos que você tem, mas aquele que fez você ganhar o prêmio, né? O Next Generation. Conta para gente, para todo mundo, que é maravilhoso. Claro, eu assim, por muito tempo, todo mundo até ontem estavam fazendo piada comigo aqui na faculdade, falando, a Tainá é a mulher, né, do feminismo, é óbvio que a Tainá ia fazer esse curso de gênero e sexualidade em mulheres, porque eu sempre tive isso também, porque minha mãe, né, e aí contando a história de como começou esse projeto, minha mãe engravidou aos 14 anos. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre a lei do Brasil, mas no Brasil, a lei do consentimento é 14 anos. Então, a partir do momento que um homem de 30 anos, por exemplo, poderia dormir com uma menina de 14, ela não poderia processá-lo, porque teoricamente ele pode indicar que ela estava consentida. Esse não é o mesmo caso para todos os lugares. Na África do Sul, por exemplo, a idade de consentimento é 18 anos, e
pode até mesmo ir para prisão, o homem, se ele for pego pelo assistente social. Mas como a minha mãe morou no Brasil, né, e é brasileira, nada disso ocorreu. É, e, assim, eu acho que para qualquer pessoa, né, quando a sua mãe solos e mães de idades muito jovens, a gente vê o impacto que a gente teve na nossa mãe. Tem até aquela fala, né, do filme da Barbie, que a sua mãe também está vivendo pela primeira vez. E eu acho que isso é algo que eu aprendi desde muito cedo, vendo a minha mãe batalhando ali para conseguir. O sonho dela sempre foi ser mestranda, em veterinária, em ciências biomédicas, é, e eu via o quão difícil era. E aí, quando eu estava em 2021, eu fiz um programa que hoje em dia nem existe mais, que se chamava Global Citizen Year Academy. E nele você passava 3 meses aprendendo um pouquinho sobre como você fazia root analysis e todas essas coisas mais chiques, mas basicamente você mapeando um problema em uma comunidade. E o meu projeto acabou sendo sobre educação sexual e seria uma plataforma de cursos de educação sexual. Aí acabou nascendo, o nome dele é Sem Medo, hoje em dia ele tem um formato mais diferente, até por causa de como a tecnologia veio a se desenvolver desde 2021, que parece pouco tempo, mas, né, ChatGPT e todas essas coisas foram surgindo ali a partir de 1 ano e meio atrás. E hoje em dia é um chatbot de educação sexual, então se qualquer pessoa tiver um Telegram, ela pode entrar e pesquisar bot, que é uma... A tecnologia a serviço do empoderamento feminino. E essa pergunta, se tivesse que voltar, se tivesse que mudar, ajustar alguma coisa, tem alguma coisa que você queria fazer diferente? Ou tudo fluiu da forma como você queria? Eu acho que eu voltaria e faria diferente. É uma coisa que até eu observo ainda nas meninas. Eu acho que quando, hoje em dia, né, tem essas meninas que, por vários fatores, na maioria, geralmente por suporte de professores ou de parentes, elas acabam tendo ali, né, um desenvolvimento um pouquinho. O pessoal gosta de falar fora da curva, eu não sou a maior fã, desse termo, mas, assim, elas têm esse acesso e esse privilégio de chegar a esse lugar. Muitas vezes elas são muito sozinhas, essas meninas. As outras pessoas das idades delas não vão entender elas. É, e elas vão se sentir ali um pouquinho isoladas no mundo. Eu acho que isso foi uma coisa que, na minha vida, foi muito grande sempre. E se eu pudesse, o que eu faria diferente, definitivamente seria. Eu teria buscado ajuda um pouquinho mais cedo para me entender também, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente fala com ativistas, né, e o motivo pelo qual eu acho até não é, às vezes, sustentável de uma carreira para todo mundo, é porque as pessoas se preocupam tanto com os outros que elas esquecem um pouquinho delas mesmas. Então, a partir do momento em que eu comecei a buscar terapia, eu me entendi, eu fui diagnosticada, para mim ficou bem mais fácil, assim, o ativismo e me deixou levar mais leve, todo esse trabalho. Olha, aqui tem vários dados, né? Aqui eu acho que se a gente for falar dos dados, dos avanços da mulher e ainda dos retrocessos também, né? Da evolução social, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira. Mas eu quero agora trazer uma interação. Ih, eu acho que travou. Eu acho que ela vai falar agora do breakout room, provavelmente, né, dos quartinhos. Mas enquanto ela não volta, eu posso, deixa eu, falar um pouquinho também de contexto. Ah, acho que a Rosa voltou. Ah, eu congelei? Não sabia. Ah, tá, estou voltando então. A ideia é que vocês interajam em duplas. Eu queria que a Lisa me ajudasse na. Can you help me, Lisa, with breaking out rooms, two people? Todos os gêneros estão aqui presentes. A ideia é você acessar o seu feminismo, né? Como os homens, as mulheres, todos os gêneros receberam esse conceito do feminismo, como é que eles lidam com ele? Essa pergunta que a gente fez agora, e depois deixa aberta a conversa, aí a gente vai compartilhar, tá bom? A gente tem aí 10 minutos para que vocês, em pares, conversem. A primeira pergunta é: quando o feminismo se tornou uma palavra que não apenas falou com você, mas falou de você? Vamos chegar só nessa pergunta e ela já é suficiente, tá bom? Lisa, isso é aleatório, não? É aleatório. Vamos dividir as salas de forma aleatória.
Aliás, eu queria pedir, antes disso, que vocês pudessem colocar aqui a cidade de onde vocês estão, a cidade e a idade, se quiserem. Tá bom? Vão colocando no chat a cidade e a idade. Dez minutos. 3 minutes. Thanks, Rosa. I left this room, so I left some people in this room. Ok. Did you both want to go into a breakout room, or did you want to convene in this room? I can be in another room. Can you put me in another, because Tainá is here, so we can share. Take it away, Taina. I'll get you going, Rosa. Should I? Ok. Eu fiquei. Ok. Eu não, ela saiu e eu fiquei. Tá bom. Aí eu estou ouvindo agora vocês, mas seria em pares, né? Os pares, nós estamos em 6 aqui. Eu acho que ela te colocou em... Oi, pra quem tá aqui. Isaac, Renan, Daniel. Oi, Sherry. Já voltamos? Acho que... deixa eu ver. Acho que ainda tem gente nos quartos, ou... Acho que a Rosa caiu. Deixa eu ver. Não, a Rosa estava com a gente, mas foi muito rápido, não deu tempo nem de conversar. Ih, Rosa, você tá mutada. Está mutada, Rosa. Eram 10 minutos, não é? Ah, mas não deu 10 minutos, deu, Sofia? Eu acho que foi um só. Não deu 10 minutos de jeito nenhum. Então, o que a gente faz? A gente abre para todo mundo falar, porque acho que É, o diálogo não se consumiu, não se realizou. Não deu tempo. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Está todo mundo aqui no main room? Não. Ainda precisa voltar. Acho que eu consigo fazer o pessoal voltar. Creio eu que agora tá certinho, gente. Agora voltou todo mundo. Eu estou pedindo para ela abrir o geral. Pronto. Não vocês não conseguiram nem se apresentar, né? Imagino. Renan está aqui. Oi, Renan.
Ó, tá voltando, estamos voltando. Estamos voltando. Estamos às duas? Isso, acho que agora tá tudo certo. Acho que todos eles estão ou em trio ou em dupla. Mas a gente não está no grupo grande, tá? Não. Ro- Lisa, the room has closed immediately. 1 minute. They didn't have time. He didn't have time to talk. I know now they do, well, now they did yes, you are correct. You are correct. I'm not sure, technical, Ah, Right. okay. So they are talking now. yes. Okay, so let's stay here. Let's wait. And and in Portuguese, what are they talking about in English? Can you translate what they're discussing in the breakout rooms, Rosa? How can I do that? Oh, Uh, they're discussing, there's a question in, it's a book called, oh, I'm forgetting the book, but it's a famous Jiva's book, and there's a question that asks, when did feminism start speaking to you and about you? So they're just answering that question. Let's say the following. When they come back, they choose the language, okay? The share. They just would do whatever they want. So if they want to speak in English, they do, no problem. It's not a law. It's a question of diversity. Thank you, Taina. How would you both answer while we have a few? Oh, no, never mind. Everyone's coming back. Let's see what they have to say. There is 3 minutes left. Okay, 3 minutes, okay. Yes, I think it's so nice for people to get to each other, no? To have a little talk. Sophia, you were back. Sim, eu fui para uma sala de novo. Era para isso ter acontecido? Ok, vamos abrir. Pamela? Eu apareci na sala como uma pessoa que não sabia do que estava participando, que não, a gente não conseguia chegar a uma conclusão, e toda hora que eu saía, eu voltava com ela. Foi Ok. muito louco. Eu tentei abrir o microfone, a pessoa Vamos não abrir, respondeu. vamos abrir em geral. Let's open for an open talk, ok? If, quem quiser falar inglês, fala inglês. Quem quiser falar em português, fala português, sem problema. Lisa, você quer, can you tell people how the dynamics will be? Or Yeah, it looks like you're able to share in whatever language you feel comfortable, English or Portuguese. Yeah, yeah. But if you didn't have time to share in your breakout room, you can share now out loud. Okay, let's wait for people come back.
I think everyone has come back. I think the breakout rooms are just assigned, but not on. So maybe we can ask people. Eu vou falar em português e inglês, então vai ficar mais fácil para todo mundo. Basicamente, né, quem não Chamar tiver. todo mundo para voltar? Eu acho que já voltaram todo mundo. Eu Tá acho que voltando. os quartos que aparecem, os breakout rooms, num quarto, eles só estão designados, mas eles não estão abertos. Acho que a Mauri comentou. I'm inspired by women empowerment, unidas es necesario. I love the dual language. I get Aqui that. são 11 pessoas, 11 people. Eu acho que o resto escapou. É, ok. Alguém quer Na- compartilhar? Ok, Nádia, compartilha com todos aqui aquilo que você estava falando com a Tainá naquela sala. Quando o feminismo falou com você? Eu estou dizendo que, na realidade, eu sou muito mais velha que vocês. Então, quando eu era jovem, o que eu escutei do meu avô, dos meus pais, né, muito preocupados com a minha iniciativa para a vida e tal, é que os homens eram um horror e que eu tomasse muito cuidado com eles. Isso ficou marcado para mim, porque que eles são um horror, e ao longo da vida eu fui entendendo, e o meu avô explicando, especialmente no sentido da sexualidade masculina. Era engraçado que ele colocava isso perante a minha avó, que era uma italiana, e ele se desculpou a vida inteira com ela de como ele foi bruto na lua de mel. Eu acho isso uma história tão marcante de uma época, né? Sim, os homens E não aí prestam, né? Falam assim, a gente que sempre hoje em ouvia dia isso. ninguém nem imagina uma coisa dessa, mas dá um romance, eu escreveria É. um romance sobre isso. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que as mulheres não tinham lugar. Mas eu não lembro de eu ter uma coisa de ficar feminista por causa disso, não. Eu simplesmente Mas fui. você é uma ativista social reconhecida no Brasil. Não, eu sei, mas estou falando Mas como de você entrou? eu ia muito mais pelo lado social, da miséria, da falta de condição de vida, do meio Aham. ambiente, que naquela altura já era ligada com o meio ambiente, do que uma coisa feminista. Tanto que as minhas grandes amigas feministas, que marcaram a época, que é a Amália, que é do grupo Elas Mais, a Fátima Pacheco Jordão, dizia assim: eu desafio vocês a fazerem a Nádia virar feminista. Porque, na realidade, eu achava uma bobagem ficar brigando com os homens, e elas eram muito briguentas com os homens. Eu achava que não era esse o caminho, que você tinha que mudar os homens, e mudar os homens significava mudar a humanidade, porque eles eram donos do mundo, aliás, são, né? Você olha as fotos até hoje, é tudo pinguim, vestido de terno e gravata. Então, eu tentava me relacionar com eles de uma outra maneira. E a minha vida me levou a ser líder a vida inteira. Eu só fui trabalhar em multinacionais, agências de publicidade, que é um ambiente extremamente tóxico, machista e difícil de conviver, e sendo chefe, que era uma coisa assim. E eu ia. Nossa, a referência eram os homens, né? Não havia referência E mulher. eu ia. Eu nunca tinha reunião que tinha mulher. As maiorias das reuniões eram só homens. E eu não tinha medo, não ficava impressionada com aquilo, eu só ia vivendo, vivendo. Começou mesmo a ser problema quando eu passei a ser uma concorrente direta para virar diretora de uma agência de publicidade. Aí foi que eu vi eles virem para cima de mim com tudo, porque isso era inadmissível. Então, eu tinha chegado até um limite da Então, coisa. esse é o movimento, a segunda onda, a terceira onda do feminismo, que era os espaços das mulheres estavam começando a se abrir, a gente tinha que lutar por esses espaços escassos. Eu queria ouvir uma jovem aqui, né? Um Eu só queria jovem também. adicionar uma coisinha. A minha Sim, briga claro. ficava na publicidade em função da exploração sexual do corpo da mulher. Porque na publicidade a cerveja, por exemplo, era um absurdo.
próprio cigarro, as coisas todas como a mulher era usada. Então, nessa área, eu dentro do mercado, eu brigava muito e acabava fazendo discursos, escrevendo artigos e tal. Então, isso também me pôs como feminista, mas eu acho que eu não era tanto feminista ainda nessa época. Quem mais queria compartilhar um pouco dessa visão? Aqui tem umas pessoas, there are some people, Hayden, the camera is off. I don't know if you want to show your face a little bit. Are you there? Mary, Liza, Leslie, Daniel. Sofia, você quer falar um pouquinho para a gente? Fala um pouquinho aquilo que você está sentindo. Eu posso falar. Bom, acho que por eu ser mais nova do que todo mundo aqui, não, alguns não tanto, mas a maioria eu sou bem mais nova. Eu não senti tanto essa coisa do feminismo, porque tá melhorando bastante, mas ainda não tá bom. A igualdade não existe ainda. Em vários lugares, principalmente no mercado de trabalho. Mas eu ainda não estou no mercado de trabalho, então eu não vivenciei isso. Mas pelas histórias que eu ouço da minha mãe falando, dos adultos falando, dos professores, e pelas coisas que eu vejo também. Até na escola, por exemplo, a maioria dos professores, se você vê, a maioria dos professores de educação infantil e do ensino fundamental são mulheres. Mas aí vai aumentando, né, o nível, vai chegando no ensino médio, a maioria é homem. Então, isso é uma coisa que eu vejo bastante. Você sente ainda a falta de espaço por Sim, você ser mulher? sim, Ok. sim. Ainda persiste. Mas é Ainda assim. muito, muito menos do que na nossa época, né? Você tem uma É ideia? menos, mas ainda tem espaço para melhorar. Sabe quando a mulher passou a usar cartão de crédito? Até 1974, a gente não podia ter cartão de crédito. Eu não Olha tinha só, gente. conta de banco, só Não podia ter tinha conta conta de... de banco. Então, assim, os Eu avanços. não podia usar calça comprida num colégio de freira com 18 anos para dar aula, porque era uma coisa absurda a calça É, comprida. é, Então, é. isso para mim é inimaginável. É um negócio que você pensa, como Então, assim, há é, alguns anos atrás, isso ainda era desse jeito? Então você a é a gente melhorou prova bastante. do avanço do movimento de mulheres, aquelas nossas ancestrais, a quem devemos tudo, É, não é? Lisa, mas, por exemplo, ah, desculpa, eu não, posso falar fala. rapidinho? Eu tenho o cabelo mais curtinho. Aham. Para cortar o cabelo foi uma bagunça. Meu pai não queria que eu cortasse meu cabelo de jeito nenhum, por exemplo, porque era uma coisa de homem ter cabelo curto para ele. Eu não podia, demorou para eu convencer ele a me deixar cortar o cabelo. Até para minha mãe era uma coisa de homem. São coisas pequenas, mas ainda existe. Muito bom. Eu acho que na sua fase existe um medo que você não seja mulher ou não queira ser essa identidade, né? Eu tenho uma Exato, neta, nessa por época. exemplo, que ela gosta que eu chame ela de ela ou de ele, conforme o dia. Tem dia que ela me Uhum. escreve assim: Oi, vovó, tá tudo bem com você? Eu tô cansado. Aí eu respondo: Ah, tá cansado. Tem dia que É, ela entra com cansada. Tem essa Então, é questão uma também. geração, ela tem 22 anos, não sei quantos anos você tem, mas é uma geração que já Eu misturou tenho tudo, que 16. isso já não existe. a fluidez, né? Mistura dos gêneros. Hoje já não tem E mais uma os pais identidade. vão ficar muito mais loucos do que eles já estavam. É. E aí, nós vamos ter que entender, nós vamos ter que aceitar essa nova realidade, né? Eu Esse é o nosso aceito tranquilo. desafio. Mas Lisa, sobre o feminismo ainda existe. O existe. feminismo não, o machismo ainda existe. O Completamente feminismo. tóxico. Lisa, you are the only face alive here because all the people are hidden. So can you tell us about how feminism talked to you? Yes, I just I tried in the chat box to Uh-huh. express it in Portuguese if you want to read it, or I can
I like to listen to your voice. But it's okay, yeah. I'm sure that the conversations are very fruitful. I would like to just add that seeing the women organize, seeing how they organize the women's march and everything that we're doing and uniting together, and positive talk, positive women talk, lifting up other women. Those are some inspiring. I find that very inspiring. Me I just too. I recently saw a movie. I wish I could say it in Italian, but there's always tomorrow, and it was a movie filmed. I watched it in Italy. It's a Romano movie, and the woman goes through a lot of hardships in her life, and she has a way to escape, and run away with the man that she loves, but instead oh, should I give away the plot twist? Oh no. And I'm this far. Okay, turn off your cameras if you don't want the plot twist. She chooses not to leave with the man, the fairy tale that you wanted in the movie, and she stays because the next day is the first day that women got to vote in Italy. Had she gone, she wouldn't have stood her ground. So I'll just share that tidbit. Ah, interesting, interesting. I didn't know about this. Sempre há amanhã, o primeiro dia que as mulheres votaram. Good. How about is someone, Pamela, get on board, please. Tell us about your relationship with feminism. How did these words resonate to you? Your involvement, tell us about that. One of the things that I've experienced recently is a great movie called Saving Walden's World. And this individual studied 3 cultures, Slovenia, Kerala, India, and Cuba. And all of them are on a pathway for sustainability. And the primary differences for each of these cultures is that they have empowered women. And they have given women control of birth control so that women can see a role outside of the house. And that in the business models that the women are developing in those cultures, they are not competitive, they are collaborative. And so I think it really, for me, is a bright spot of hope that as women become more empowered, that we can have a more sustainable footprint and find really creative ways besides procreating to express ourselves. And of course, it's a very discouraging time in the United States because that bar is moving backwards, not forwards. So thank you, Rosa. Oh, there are many perspectives here. Let's talk about the future. And so, some people say the future is female. I don't like this because I don't want to have the preponderance. I don't have to have, supremacy over any other gender. I think the future is for everyone. But we talk about principles, we talk about feminine values. And also, we need to get freedom, even women and men. Men has to get rid of, the patriarchal patterns, not to cry, not to be, feeble. So tell us, who can share a little bit about the future, how you see in the next 10 years. Nadia, your granddaughter, sua neta, como você vê, né, no futuro, em 10 anos, como o mundo vai estar para ela como mulher. How can the world, Tainá, daqui a 10 anos, esses projetos lindos que você tem feito, né? Onde eles estarão, quais os impactos deles? 10 years, the future. Let's visualize.
Uma coisa que eu acho que vai acontecer, que vai começar a acontecer, eu posso falar em português, né? Não tem problema. Se Pode. for melhor em inglês, eu posso falar em inglês também. Eu Let's não think, sei qual. let's talk in English now because we Okay, have started. Yeah, okay. it's a So, believer. yeah. Okay, so nowadays what's happening, there are studies that say that show us that, is that women are having to work and also take care of their households. So they're having to do both of these things at a time, while men only work. So I think that what would be great if it started to happen now would be if men and women could start to share more the household functions. I think that's the word. Like Partnership. yeah, if if taking care of the house would actually start being seen as a teamwork than just women's function. Some people are already starting to change that, but still there's a majority of people who believe that women should take care of the house, that men aren't as good as women on taking care of the house. So if we could change that, that would be great. I think we are coming to this, and the new generations are more partners than my generation for sure. There is a book called The Power of Partnership, written by Ryan Eisler, which is a historian and a feminist. She sees the future as the partnership society, a sociedade da parceria. Tainá, você que é a nossa convidada, como você vê esse futuro? E a gente vai voltar para a sala para ir caminhando para o fim depois, eu acho. I'll try to speak. Lately, I've been taking Spanish. I feel like my brain is at an overload of languages. If I try I'm to sorry, add I spoke in Portuguese. if I try to learn a fourth one, I think I'll go crazy. But when I think of the next 10 years, I think, well, firstly, there's the things that I hope. And especially one thing is, the transnational feminism movement. I'm really hopeful about that. There's a book that's the Women's Atlas that I was grateful enough to get a chance to read in one of my classes for college. And it showed different aspects of feminism all around the globe and what they're currently facing. And I thought that was really illuminating to me because I've had experiences knowing about 3 different countries inside feminism. But every single space has such a distinct way of having their own needs. This summer, I'm interning in Spain in a gender equality startup called We Gender Lab. And what I really look forward to is also looking at Spain and their gender inequality. That is not something that's so seen in the media, or at least the Brazilian media. But aside from this view of just, I think the connections within feminism, there's also a need for feminism to get together with other movements. And I think this is harder, as Pamela said, about the US, for example, and the getting back. It's hard to make people critical feminists if we're not teaching critical race theory at public universities, for example. It becomes harder to include different groups. And I think that knowledge is really important. But I also think that in order for feminism to do what Sophia, for example, was saying about integrating and making these changes so that the partnerships are more equal, there's also a need for feminism to be more accessible to other people. And maybe that's because I've read, women's studies, we read so much books about it, and Bell Hooks is always talking about it, the need for feminism to also go back. And I think this is the intergenerational look about the first, feminists that we know, that they got together in a room and they just started talking out all of their problems, and that's the way that they really identified each problem. I think there's also a need for it to be that. I think in Brazil it's a different
context, but in the US, for example, definitely with women's studies and people getting bachelors in it, I feel like it's scarier for people who are not in college or have gone through this degree to start wanting to, for example, have a career in gender and women's sexuality studies when there's so much opening, and you do not need to know all of the theory behind it to be able to speak on feminism and to want change. But yes, and I do think that we were talking, I mean, Nadia mentioned a little bit, pouco sobre as diferenças na época dela sobre profissionais, how many professionals were women, how many professionals were men in publicity, for example, in publicidade. I think there's still a large part that we can do there, and that I hope in 10 years maybe that will come through. I am someone who I want to be a journalist. Eu quero ser uma jornalista in the future. If everything works out, let's see. And in foreign correspondency, I've gathered a lot of feedback from women that work in that industry to say it's not that much, it's not really female friendly because you have to travel all around the globe. And, you know, you cannot do what Sophia said, that women are expected to do about working. And I mean, I went to the Capitol, the Iowa Capitol, que é prédio do governo, on Tuesday. And I remember I saw the diversity of every single senator and House representative in Iowa. And there was one Black person, and I think 4 women at most. And I looked at the side of people who were beside me, and I said, "Oh, is that Iowa? Is that the really true representation of the state that I'm in right now? You know, in our county specifically, is that really what we want?" And I think it's really hard with polarization, but I don't know how much I can expect it to change at the current pace that politics are taking right now. I'm also a political science major, so that explains why I'm so pessimist. But I really hope that in the future, you know, we have people talking about less hating within each other, but just having a conversation about these topics. I think representation of identities is a big problem because we just don't have these intergenerational talks. Yeah, that's, anyways, I did a big spiel, sorry, but that's what I think will happen, or at least I hope it will in the next 10 years. And I also, talking about Brazil, actually for 1 second, and the projects that Rosa mentioned, I do really hope that in Brazil, the third sector, you know, the philanthropy, I hope that we gather a better system. Eu acho que o modo como hoje em dia o setor no Brasil ele está construído não é um jeito muito sustentável. Eu trabalhava em uma organização chamada Força Meninas, e a gente falava muito sobre isso, sobre o jeito como as ONGs no Brasil estão estruturadas comparadas, né, aqui nos Estados Unidos. I don't know if Rosa fell. Maybe she fell off. Thank you so much, Taina and Rosa. I'm sure that whether she fell off or not, her echoes are still vibrating in this room and all that was discussed. I'm just going to put in the chat box certificate. If you'd like a certificate of participation, if you're attending World Futures Day, if you're attending any sessions, just fill out the survey. Something new we're doing this year. We want to acknowledge your participation. We want to acknowledge you being here. So we thank you. Also, we at Teach the Future will be releasing the Futures Playbook video series, and I'm also putting the link so that you can join, be the first to get information on what's happening with teachers and education in the schools. And lastly, our social media, share, promote, see, you know, shout out loud, tell us what you liked about the session, tag us, because the ripples keep growing, right? Every year this event is